Olá, meus caros. Vamos à leitura do texto sagrado para falarmos sobre a temática apostasia, a vinda de Jesus e sobre o homem iníquo ou do pecado que será posto no lugar ou no santuário de Deus. Sobre a vinda de Cristo, vamos falar sobre a histeria. Já foi até tema de algumas lives e vídeos pela vinda de Jesus. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4, que nos diz: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, que a gente já pode chamar até as cartas apócrifas, os livros apócrifos não inspirados, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então não é para se abalar, não é para se alardar, é para confiar, até porque dia e hora não se sabe. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E esse, o filho da perdição, se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama de Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Lembrando que essa tradução é da Almeida atualizada ou contemporânea. Então veja bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos em Tessalônica? Para não se desesperar com a vinda de Jesus. Porque falta alguma coisa, porque faltava alguma coisa a se cumprir, porque não é de supetão, não é do dia para a noite que vai acontecer, não é num tempo designado pelo homem, não é de acordo com o achismo do homem e da mulher, não vai se cumprir a profecia do homem ou o revelamento, a revelação do homem que diz, olha, o Senhor vai vir daqui a 10 dias, daqui a 1 ano. Não, isso aí não vai se cumprir porque são obras carnais, produtos da mentalidade fértil humana. Ah, mas eu tive visões, ah, mas eu tive sonhos. Pois é, mas isso não pode estar acima da própria palavra de Deus, das Sagradas Escrituras que acabamos de ler. Se dia e hora ninguém sabe, Deus não vai te revelar. Outra coisa, você que gosta de tocar o terror, de ser o profeta do caos, você está sendo usado pelo maligno, pela sua carne, para atemorizar pessoas. E quem dá crédito a esses que fazem essas arruaças via WhatsApp, via redes sociais, para então deixar o povo bastante aterrorizado? Não ligue, porque isso não é de Deus. O apóstolo Paulo está aqui dizendo claramente para nós, ou para o povo na época que serve essa palavra para a gente nos dias atuais, não se deixar abalar e nem alarmar tão facilmente. Em outras palavras, é dizer, não fique desesperado, não fique descabelado, não fique louco por conta da vinda de Cristo. Não surte, não tenha um surto psicótico por conta disso, por conta da parousia. Não. Por conta do advento de Cristo. Não. Confie tão somente, e mesmo que seja por profecia, seja por palavra, seja por carta ou livros apócrifos, não decreta pseudos profetas, a pseudas profecias, muito menos a palavras persuasivas, muito menos essas vozes, esses áudios pelas redes sociais, como também, como já dissemos, pelas cartas apócrifas. Pois ainda o Senhor não virá. Não é dessa forma que o Senhor virá. Não é para você pensar como o Senhor já tivesse chegado. Não. Porque ninguém pode vos enganar de modo algum, se ler esse texto. Antes daquele dia viria o que? Apostasia. E seria revelado o homem do pecado. O que é apostasia? Apostatar-se da fé, afastar da fé genuína, que é amar a Deus sobre todas as coisas,
e o próximo como a si mesmo, porque a fé verdadeira e eficaz, ela tem obras. Lá em 1 Timóteo 4:1, a Bíblia fala que nos últimos dias, expressamente diz o Espírito, que muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores, configurando a apostasia nos últimos tempos. Creio que essa palavra está se cumprindo, ou tem se cumprido, porque quantas pessoas que estão afastadas, não é necessariamente estar afastada de igreja, CNPJ ou empresa, mas da fé. E também pseudos cristãos que se dizem cristãos ou crentes, fazendo coisas terríveis que as suas próprias práticas ou ações não condizem com o rótulo, com aquilo que eles dizem que são. Essa é a realidade. Quer dizer o seguinte: os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. As pessoas ligadas a essas igrejas aí, denominações, às vezes muitas delas, não estou dizendo todas, eu sei que existem pessoas de Deus, mas muitas delas são muito mais corruptas, estão muito mais fora dos preceitos de Deus, estão apostatadas da fé, e você nem imagina, assim como Judas já estava apostatado da fé e iria trair o Senhor, e traiu. Ele já estava apostatado da fé quando pensava só no dinheiro, quando pensava nas coisas dessa vida, não pensava no pobre, utilizava o pobre para a sua própria prerrogativa, o seu próprio benefício. E aí vem o versículo-chave que nos diz sobre o homem do pecado, que se opõe, se exalta acima de tudo que se chama ou é objeto de adoração, chegando até sentar no santuário de Deus, proclamando ele mesmo Deus. O que tem aqui nesse texto? Aqui fala, obviamente, do anticristo, que é uma figura maior. Não é o sujeito que nega o Senhor diante dos homens, claramente, um ateu militante. Não é necessariamente aqueles que fazem más obras, que configuram as obras dos fariseus hipócritas, que estão em cima de púlpitos de igreja, dando péssimo testemunho, que são considerados, sim, anticristos. A gente pode colocar anticristos com letra minúscula. Aqui está se referindo ao anticristo com letra maiúscula, o todo-poderoso, que vai governar toda a terra. Mas aí que entra uma questão interessante. Será que o governo do anticristo será mundial? Primeiro ponto. Será que nós vamos ter um único governo, com uma única moeda, como muitos teólogos chegam a afirmar, fazendo então uma mistureba de versículos do Apocalipse, desse aqui de Tessalonicenses, com as profecias de Daniel, e vão falando que de fato vai ter um governo onde que vai estar lá a marca da besta, a imagem da besta, onde que esse governo do Todo-Poderoso Anticristo vai governar. Nós temos teorias que dizem que o governo do Anticristo não será exercido sobre toda a terra. Nós temos aqueles que falam que não será um único governo também. Então, até nesse contexto não se tem tanta certeza, tem-se muita dúvida. E o povo fica, não, porque isso, porque aquilo, ninguém sabe de nada. Aí vem os teóricos das conspirações, eu ia dizer conspiração, ou das conspirações, que são muito mais do que uma, dizem, não, é o Emmanuel Macron, o anticristo, não, é o Jesus Cristo. Mas você, querido, está defendendo uma ideia. Você que gosta dessa teoria da conspiração, você está defendendo uma teoria, mas tem várias, tem no mínimo 3 que eu já apresentei aqui. Temos aqueles que acreditam que o governo do anticristo realmente vai existir, ou seja, um governo único do anticristo. Outros que não acreditam num governo único do anticristo. E aqueles que até acreditam num governo único do anticristo, mas para um seleto grupo, ou para um continente, que seria exatamente lá em Israel, não necessariamente um governo único mundial. Governo único sim, mas não mundial em todo o mundo, tá? Se você ler Apocalipse capítulo 13, você vai saber da besta, do versículo 1 até o 9, da besta que saiu do mar.
do 11 até o 18, da besta que saiu da terra. Olha só, vamos ler alguns versículos-chave dessa passagem. A besta, versículo 5 do capítulo 13, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses, aquelas semanas lá de Daniel, 42 meses, corresponde-se, já que um ano são 12, 3 anos e meio, né? Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e os seus tabernáculos que haviam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Olha, da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Interessante aqui essa linguagem simbólica de João. Depois podemos ler outros versículos. Por exemplo, 15, que já fala da besta que saiu da terra. Primeiro falando da besta que saiu do mar. Capítulo 13, versículo 15. Foi-lhe dado poder para dar fogo à imagem da primeira besta lá do mar, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Engraçado que aqui muitos diziam que a imagem da besta era a televisão. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Fala do número 666. Então aqui está relatando um possível governo do anticristo. Na realidade, nós temos a trindade da imperfeição, ou satânica, que é o número 666, quer dizer, essa própria trindade. Haja visto que o número 6 é o número do homem, o número 7 é de Deus, da perfeição, do descanso, o 6 porque Deus fez o homem no sexto dia, então 666, cada 6 representaria uma entidade, um Deus, entre aspas, seria o falso profeta, seria a besta e o anticristo. Então, nesse cenário todo aqui, a besta estaria logo lá no governo do anticristo, junto com o falso profeta, que faria prodígio, etc, etc. Mas são apenas construções da cabeça de teólogos, teorias. Em breve eu vou falar mais sobre essa questão do falso profeta, da besta e também do anticristo. Nesse vídeo específico é só para questionar a questão: será governo mundial? Primeiro, será governo do anticristo ou apenas a figura do anticristo? O anticristo terá um governo? Primeiro ponto. Segundo ponto, o governo do anticristo, se é que vai existir, será mundial? E terceiro ponto, o governo do anticristo será para uma determinada região ou um determinado continente, ligado provavelmente ali a Israel, ao continente. Então tem essas três possibilidades. Possibilidade do governo, ou pelo menos a teoria, do anticristo não ser mundial, a possibilidade do governo do anticristo ser mundial, e ainda que nem venha a ter o governo do anticristo, simplesmente a figura do anticristo, ou do homem do pecado, que venha controlar de alguma forma os próprios governantes. Enfim, aí uns vão entrar na teoria da conspiração: são os senhores do mundo, são os Illuminati, são os maçônicos, são isso, são aquilo. Olha, na realidade, tudo é muito perfeito, maravilhoso. Eu conheço muita coisa nesse sentido, mas não passa de teoria, nada comprovado 100%. O que eu digo, a situação escatológica se cumprindo da forma que muitos pensam, porque pode ser de outras formas.
E tudo isso nos faz pensar o seguinte, que nós temos que estar preparados. Como o apóstolo Paulo disse, não devemos estar atemorizados ou desesperançados, porque também não sabemos se vamos morrer ou se vamos ser arrebatados. Segundo a lógica, como são poucos os que vão ser arrebatados, provavelmente vamos passar pela morte, sim, por mais que você tenha fé que não e crê que não, mas não é você que decide, é Deus que decide. Lembrando que o próprio Cristo pediu para que Deus afastasse dele aquele caso, e Deus não afastou, ou seja, teve que passar pela via cruz, teve que morrer de morte de cruz, porque os nossos desígnios não são os de Deus. Então, como a Bíblia mesmo diz, são poucos serão arrebatados, são poucos. Desde a ascensão de Cristo, há mais de 2000 anos atrás, quantas pessoas já morreram até o presente momento? Teve alguém arrebatado? Temos. Biblicamente falando, dois. Quem? Elias e Enoque. Que muitos chegam a apontar que serão as duas testemunhas do Apocalipse, porque a Bíblia fala que no céu não entrará o quê? Não entrará sangue, não entrará carne nem sangue. Então, eles têm que vir para falecer, ressuscitar e assentar lá onde está Deus, ou está o definitivo onde está Deus. É uma lógica, uma teoria, até porque Enoque foi arrebatado, até porque Elias foi arrebatado. São muitos mistérios, inclusive sobre essa questão de Elias. Tem gente que fica falando, o fulano de tal é o novo Elias. Não quer dizer que existe ali a reencarnação de Elias. É uma outra temática para se falar sobre essas duas testemunhas. Quem serão e como elas aparecerão. Ok, meus caros? Então não tememos a nada, é difícil, mas tem que ter esperança mesmo. Recentemente faleceu o marido da minha prima. Eu recebi um áudio dele. Ele foi para o hospital totalmente esperançoso, acreditando que era simplesmente um probleminha, que ele ia vencer e que a vida seguia. E seguiu mesmo, a vida eterna. Porque lamentavelmente ele faleceu, lamentavelmente para nós que estamos aqui na terra. Mas para ele foi glória. Porque a morte de um justo é preciosa diante de Deus, porque o morrer é ganho, viver é Cristo e morrer é ganho. Então pensamos acerca disto, e sobre essa questão do governo de Cristo, não fique só com uma ideia, porque são várias ideias, a gente não tem certeza, a Bíblia não é clara com essa questão da doutrina das últimas coisas, do fim do tempo, da escatologia. Abraço e até uma próxima.